Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém. Para mim é motivo de alegria, mais uma oportunidade, estar na casa do Senhor, para falar que Jesus salva, cura, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo e também leva para o céu. Aproveitando que os irmãos já se encontram em pé, é um texto do Evangelho de Mateus, capítulo de número 22. Mateus, capítulo 22, do versículo 2 ao 13. A minha versão diz assim: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Depois o enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e o mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, à saída dos caminhos, convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupcial, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei aos seus servos: Amarrai-o, mãos e pés, levai-o, lançai-o às trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Podemos assentar, glorificando o santo nome do Senhor Jesus. Essa quarta-feira nós finalizaremos, essa série Futuro da Igreja, Escatologia em Foco. Eu disse que seria uma linguagem simples para que todos pudessem compreender aquilo que o Espírito Santo direcionou a passar para os irmãos. Tem um tradutor que ele dizia que por mais que o transmissor, que é quem escreveu, conseguisse passar o máximo que ele pudesse para as suas palavras, talvez o receptor ali, quem estava codificando ali o idioma, não conseguia retirar tudo o que ele conseguiu colocar no papel. Então, talvez os irmãos não compreendam, ou talvez não entendam a maneira que eu estou tentando explicar, mas o Espírito Santo vai direcionar a cada um a esse entendimento. Primeira semana falamos a respeito do arrebatamento, onde alertamos que nós estávamos vivendo os dias de Noé, estamos vivendo os dias de Noé, para nós ficarmos atentos à volta do Senhor Jesus. Lá no nosso interior do estado do Pará, as igrejas de antigamente, elas colocavam embaixo dos púlpitos das igrejas uma caixa contendo ali cartas dos irmãos, bíblias, para que quando se cumprisse aquele versículo que eu falei na semana passada, de Isaías 55, verso 6, as pessoas adentrarem esses templos procurando o pastor, os obreiros, as pessoas, mas não vão mais encontrar, porque essa igreja já estará arrebatada.
E ali certamente elas vão encontrar um versículo, uma palavra, para que eles venham permanecer firmes. Na segunda semana nós falamos a respeito do tribunal de Cristo, onde as nossas obras serão julgadas. Ali nós iremos dar conta daquilo que nós falamos, fizemos, daquilo que nós deixamos de fazer. Nós iremos prestar conta daquilo tudo que nós fizemos. E na terceira semana nós falamos a respeito dos galardões, quais seriam os galardões, os prêmios por fazer a obra, por estar empenhado em fazer a obra. E nesse quarto episódio que ainda vai vir, vamos falar a respeito das bodas do Cordeiro, a respeito do casamento de Jesus Cristo com a igreja. O casamento, pelo menos no meu, foi algo muito esperado, né? Pessoas ficam nervosas, principalmente no dia da noiva. E a noiva já está se preparando, porque o noivo está para voltar para buscar essa igreja. E eu trouxe aqui esse estudo a respeito, falar um pouco de casamento, para nós adentrarmos ao texto, baseado no novo manual dos usos e costumes bíblicos. O nome do escritor é o Ralph Gower. É um livro, um manual que você encontra na CPAD. E ele explica mais ou menos como era a tradição, como era o casamento bíblico nos dias em que Jesus estava vivendo. E dando a entender que Jesus, ele deixou tudo esperando, deixou tudo detalhado em suas parábolas, em seus evangelhos, para que esse grande casamento viesse a acontecer, que nós, a igreja, nós estamos almejando um dia encontrar com ele nas bodas do Cordeiro. E mediante a esse casamento existia 3 pontos importantes, e o terceiro, o maior deles, era a boda do Cordeiro. Mas o primeiro deles era o contrato de casamento. E muitas vezes os casamentos eram arranjados. Os pais, eles formavam ali o casamento entre as famílias, talvez entre o mesmo clã, para que eles ficassem mais próximos. Então eles se reuniam, independente de que tinha sentimento ou não, eles faziam ali um compromisso entre os pais. Muitas vezes, esses noivos que eram prometidos a se casarem, eles só se conheciam próximo do casamento ou talvez até no casamento. E quando o jovem talvez não tinha o interesse do seu pai fazer esse casamento, ele mesmo saía e procurava e chamava na casa do pai da noiva e perguntava se ela queria o casamento. Mediante esse manual, ele diz que a noiva aceitando, ou os pais da noiva aceitando ali, eles firmavam um contrato. A noiva bebia um cálice, confirmando que ela estava aceitando aquele pedido de noivado, aquele pedido de casamento. E todos eles voltavam aos seus afazeres normais, mas naquele momento eles já estavam casados. E o noivo voltava para a casa do pai, e a noiva continuava na casa do seu pai. E ele ia preparar a sua morada, ele ia preparar a sua casa. Onde Jesus disse em João 14, ele diz: olha, na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou para o meu pai e vou vos preparar lugar. Dando a entender que Jesus é o noivo e nós, como igreja, estamos aqui porque ele foi nos preparar um lugar para nós nos encontrarmos nas bodas do Cordeiro. E o segundo ponto era aonde o amigo do noivo talvez ficava visitando
ali a sua noiva, levavam presentes e via como é que estava ali o andamento daquele noivado, daquele casamento. O episódio onde José e Maria, onde Jesus nasceu, Maria já estava grávida e José, eles já estavam casados, mas eles não moravam juntos. E José, porque amava demais Maria, ele pensou de deixar ela, escondido, para que ela não fosse exposta. Porque naquele tempo, um caso de traição, a mulher, o homem eram apedrejados. E ele, para não expô-la, ele falou assim: não, então eu vou para uma outra cidade, meio que desfazendo aquele casamento. Mas em um sonho, um anjo apareceu a ele e o Espírito Santo completou o que tinha que fazer para entregar Jesus, para nos resgatar. E quando acontecia dessa maneira, de houver uma traição, um dos noivos seria morto. E nós, talvez como igrejas que nós estamos vivendo nesses últimos dias, qual é a maneira, a forma que nós estamos traindo o noivo? Aquele episódio aonde Deus usa o profeta Oséias e diz para ele assim: profeta, te prepara porque tu vai casar. Opa, maravilha, né? Casar. Agora vai naquele prostíbulo, vamos trazer assim para a linguagem de hoje, né? Vai para aquele prostíbulo próximo da tua casa e procura uma daquelas moças e casa com ela. Mas Senhor, sou seu profeta aqui, o que é isso? E tem mais, Oséias, tu não vai a proibir de fazer o que ela faz. Durante o dia, tu vai andar com ela de mão dada, e durante a noite ela vai continuar fazendo o que ela faz. Para você, quando for pregar, Oséias, você vai pregar com veemência, você vai pregar com autoridade, porque o meu povo está se prostituindo com outros deuses, e é desta maneira, Oséias, que eu me sinto. Pensa num desafio, pensa numa dificuldade, e muitas vezes, talvez, nós, obreiros, noiva, igreja, profeta dos últimos dias, só queremos o bom, o melhor, mas quando Deus fala para nós irmos, nós não queremos ir. Fala para nós fazermos, nós não queremos fazer. Deus chega para Jeremias e diz: Jeremias, tem esse cinto aí que está no teu lombro, na tua cintura. Vai lá na fenda da rocha, na beira do rio, coloca lá. Mas Senhor, o que é isso? Passado algum tempo, Deus chega para Jeremias e diz: Jeremias, tu lembra daquele cinto que tu andava no teu lombo, na tua cintura? Vai lá na rocha, na fenda do rio, e pega ele, coloca na tua cintura, no teu lombo, e sai pelas ruas. E quando Jeremias chegou, o cinto estava todo podre, sinal de desonra. Ele disse: Senhor, mas o que é isso? Como é que eu vou andar pelas ruas com esse cinto todo apodrecido? É dessa forma que eu sinto, Jeremias. É dessa forma que o meu povo está me adorando, e tem chegado essa adoração até mim. Eu estou me sentindo apodrecido com a adoração do meu povo. E esses dois exemplos de profeta, talvez nesses últimos dias na qual nós estamos vivendo, como noiva, como eleita do Cordeiro, qual é a forma que nós estamos tratando o nosso noivo? Qual é a maneira que a nossa adoração está chegando até Ele? E o noivo deixava ali o amigo do noivo para visitar a noiva. E Jesus deixou o Espírito Santo para nos visitar, para nos acompanhar.
para ver como é que está o andamento, como é que está o direcionamento da noiva. Como é que a noiva está passando aqui até aquele grande encontro para o grande casamento. E o noivo levava presentes antes do dote ser pago. E esse professor, escritor, ele diz que talvez a parábola das 10 das 10 moedas, melhor dizendo, talvez aquelas moedas seria uma joia que ela iria fazer, ia colocar ali na sua testa, uma moeda do lado da outra, para simbolizar para a população, para aquele povoado, que ela era uma mulher compromissada, uma mulher que estava para se casar, estava esperando o tempo do noivo voltar. E na parábola das 10 virgens, ali seria as amigas da noiva que tinham que ficar com a lamparina acesa, com os utensílios preparados para o casamento, esperando que o noivo pudesse voltar e levar a sua noiva para o grande casamento. E o noivo vinha e levava a noiva, e alguém dizia: o noivo vem aí. Geralmente ele vinha de noite, e as lamparinas eram para alumiar o acesso, o caminho por onde eles iriam percorrer. Aí eles iam para as bodas, para o casamento, para a festa do casamento. O primeiro milagre que Jesus fez em Caná da Galileia era numa festa de casamento, aonde ali se faltou o vinho, talvez as posses econômicas, financeiras dos pais do noivo não eram suficiente para a festa, talvez dos 7 dias, e o vinho acabou. E Jesus manda encher ali as talhas com água, e ele faz o seu primeiro milagre em um casamento em Caná da Galileia, simbolizando talvez esse vinho que depois ele ia servir na última ceia, esse vinho que nós tomamos em nossa Santa Ceia para firmarmos aquele contrato com o nosso Senhor, porque nós somos noiva e nós estamos sendo aptas a aguardar o noivo pelo casamento. A partir do momento que nós tomamos esse vinho, nós estamos confirmando para o noivo e para o pai do noivo que nós estamos aceitando o casamento e vamos aguardar o noivo voltar para o grande dia do casamento. E o noivo corria com a noiva para a sua festa. E eram 7 dias de festa, de dança, de vinho, para comemorar também aquele casamento. E todos nós sabemos que nas bodas do Cordeiro que nós estamos aguardando, nesse período de 7 dias ou 7 anos, como também já falamos que somos pré-tribulacionistas, a igreja vai estar arrebatada, e nesse episódio do arrebatamento, o tribunal, os galardões, as bodas do Cordeiro, enquanto a terra estiver aqui vivendo o meio período, o primeiro período da grande tribulação, os 3 anos e meio, os 42 meses primeiros, tudo alegria, tudo maravilha, os crentes foram embora, agora todos nós falamos a mesma forma. Mas aí a partir dos 42 primeiros meses, dos 3 anos e meio, o pacto de paz será quebrado, todos os reinos se levantará contra Israel. E aí começará o segundo período da grande tribulação, mais 3 anos e meio, mais 42 meses. Esses 7 anos, talvez o segundo período terrível aqui na terra. Enquanto isso, a igreja estará nos ares,
com o noivo celebrando ali os seus 7 anos de bodas do Cordeiro. E nós, como igreja, nós temos que estar preparado para esse casamento. E Jesus, quando ele conta esta parábola das bodas, ele fala que o reino dos céus é semelhante a um certo homem que celebrou as bodas do seu filho, dando a entender que Deus aqui mandou Jesus para o casamento, mandou para os seus, mas os seus não o receberam. E ele convida as pessoas para o casamento do seu filho e enviou os servos para convidar para as bodas, e eles não quiseram ir. O texto diz: eles não quiseram vir. E enviou seus servos a chamar os convidados para bodas, e eles não quiseram vir. Depois enviou outros, dizendo: eis que tenho o meu jantar preparado, os bois cevados já estão mortos, e tudo está preparado, vindes às bodas. É isso que nós falamos na primeira semana. Tudo já está preparado. O mundo está se preparando. E nós, talvez como igreja, como noiva, estamos desapercebidas. Talvez sem azeite de reserva na candeia, na lamparina, perdendo as nossas moedas com o que o mundo tem oferecido, gastando talvez as moedas com o que o mundo tem oferecido por aí. Estamos perdendo o nosso lugar de noiva do Cordeiro de Deus. E ele manda, porém eles não fazendo caso, um foram para o campo, o outro foram para o seu negócio, e os outros, apoderando-se, o trajaram e o mataram. E a Bíblia, essa parábola foi escrita, vamos arredondar para os 2000 anos, e como se estivesse falando hoje, como se fosse o jornal de amanhã. Muitas vezes você chama alguém para ser crente, ele diz: não, eu tenho que cuidar do meu negócio. E aqui ele diz: olha, vamos para as bodas do Cordeiro. E ele: não, eu não posso, porque eu vou cuidar do meu terreno. O outro foi para o campo, o outro foi para cuidar do seu negócio. No estado do Maranhão, nós fomos visitar o pastor e a minha cunhada, que são pastores de campo. Nós estávamos lá na casa pastoral e chegou um senhor todo feliz, alegre. Ele levou uma galinha de dízimo, pastor. E aí começou a contar a história dele para nós, e ele estava ali muito emotivo. E quando eu olhei para a minha esposa também estava chorando. Falei: agora também vou chorar, né? E ele falava com tanta sinceridade, ele dizia assim: meu irmão, você não sabe o que Deus fez comigo. Ele me esperou 78 anos. Você não está entendendo. Eu era de uma igreja que dizia assim: eu nasci aqui, eu vou morrer aqui, mas ele me esperou 78 anos e o Espírito Santo falou comigo. E ele falava numa alegria, e ele falou assim: agora eu estou num período de oração, de campanha lá na minha casa, eu sozinho, porque eu quero ganhar minha esposa para Jesus. E quando nós tínhamos voltado lá para o Parazinho, né, para o Pará, nós ficou sabendo que a esposa dele tinha aceitado a Jesus também. Estava caminhando os dois para a igreja. E ela ligou para minha cunhada e perguntou: olha, eu quero participar do círculo de oração. Eu acho tão lindo as irmãs do círculo de oração. Quando Jesus chega, o Espírito Santo transforma, ele faz morada, ele transforma, ele faz o impossível acontecer.
E muitas vezes nós estamos apegados talvez aos bens materiais, às coisas que o mundo tem por aí. E eu não posso ser crente agora porque eu tenho que cuidar dos meus negócios, eu tenho que cuidar dos meus familiares que estão lá no Brasil, eu tenho que fazer isso. E muitas vezes nós perdemos o convite do pai do noivo porque nós estamos focados em coisas materiais corruptíveis. Quarta passada nós falamos de cosmovisão, mas muitas vezes nós estamos focados, não tem aquele tapa-olho do animal que puxa a carroça? Nós temos que tirar talvez aquele tapa-olho e enxergar as coisas de Deus, a preparação que a noiva tem que estar preparada para o casamento que está próximo. Porque talvez naquele dia alguém vai dizer, o amigo do noivo vai sair por aí gritando: olha aí vem o noivo. E nós não temos nada preparado, não temos azeite, não temos roupas nupciais e nada. E aquele pai chega para os seus servos e diz assim: olha, vão lá, chama as pessoas, porque eu estou convidando, porque já está tudo preparado, tem comida, tem tudo aqui, eles podem vir. E eles não fizeram caso. E o rei, tendo notícias, ficou triste, porque as pessoas que estavam sendo convidadas para o casamento não iam. Já pensou você fazer um casamento, convidar os seus amigos mais próximos e ninguém for? E o pai do noivo diz assim: agora sai, vai nas saídas, no caminho, e convidai às bodas todos os que encontrardes. E eles saíram pelos caminhos, ajuntando quantos encontraram, os maus, bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Jesus veio para os seus não o receberam, o mataram, mas Deus falou assim: agora, já que os meus não querem, pode se expandir a todo mundo. Quem quiser receber, quem quiser vir para o casamento, pode vir. O texto é bem claro e diz: olha, tanto os maus como os bons podem vir, porque Jesus transforma, o Espírito Santo de Deus transforma. Mas ele diz: os teus pecados estão perdoados, agora vai, não peques mais. A partir desse momento nós também temos que tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Não é permanecer no erro, não é permanecer no pecado. Nós falamos aqui, acredito que na primeira semana, Isaías 59, versículo 1: eis que as mãos do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados, tapados para nos ouvir. Mas o versículo de número 2 diz: os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. O que é que nos tem separado para ir à festa? O que é que tem nos separado de Deus? O que é que tem nos separado de ir para a festa das bodas do Cordeiro? Ele diz: olha, pode vir agora todos os maus, os bons, podem vir todos. E ele olhou e viu que a festa estava cheia. E o rei, entrando para ver os convidados, viu um homem que não estava trajado com vestes nupciais. E o escritor
do livro, do manual, né, dos usos e costumes dos tempos bíblicos, ele diz que o rei, ele se dispunha de dar ali as vestes nupciais aos convidados para o casamento. E talvez esse se viu como nós, talvez, e diz: eu não vou vestir essa roupa aí não, eu vou do jeito que eu quiser. É aquela famosa frase que nós ouvimos hoje, nos últimos dias: eu não preciso ir na igreja, eu sou a igreja. Eu adoro Deus aonde eu estiver, eu não preciso estar lá no meio de ninguém. Mais ou menos assim. Talvez alguém com esse pensamento não estava vestido as vestes nupciais para o casamento. Eu não vou vestir as vestes, não, eu vou do jeito que eu quiser. Se o rei, já que ele está me convidando, já que os seus amigos não foram, os seus convidados não quiseram ir, eu vou do jeito que eu quiser. Você pode até ir, permanecer por um pouco período, mas você não vai ficar. Por isso nós, como igrejas, nesses últimos dias, temos que estar aptos para o grande encontro com Jesus, para o grande encontro com o noivo. Assim como nós dissemos que estamos vivendo os dias de Noé, nós estamos desapercebidos, nós temos que nos preparar para o grande encontro com o noivo. E Jesus, todas as vezes que nós tomamos o vinho, nós limpamos as nossas vestes, simbolizando que nós estamos vestindo as vestes nupciais para o casamento, para aquele grande encontro, porque ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua noiva, a sua eleita, aonde ele disse para o Pai que ia preparar lugar, ia voltar. E se ele foi preparar lugar, porque tem morada, e se tem morada, tem lugar, e se tem lugar, você ainda pode vir. Quanto será que precisam ouvir a voz do noivo para aceitar? Que Jesus é o noivo, é o Cordeiro de Deus. E talvez nós não compreendemos, ou talvez o compreendemos a partir do momento que as escamas caem dos nossos olhos. Paulo, quando ele estava a caminho de Damasco, naquele episódio onde ele caiu por terra. Pastor Abner aqui é professor, né? Já vi esboços dizendo que ele caiu do cavalo, mas o texto não relata. Ele diz: quando Ananias orou por ele, caiu como escamas dos teus olhos. E talvez eu mudei a minha forma de enxergar, a forma de ver, a partir do momento que as escamas caíram dos meus olhos. E eu aceitei Jesus no dia 30 de abril, e eu falo que foi no dia que Jesus literalmente abriu os meus olhos. E na faculdade nós fizemos um estudo de caso, o mito da caverna de Platão. Depois, se você tiver interesse, pesquisa. E muitas vezes eu fui entender. Aquele irmão que eu pregava para ele pregava, e depois do desentendimento ele tirou a sua vida. Muitas vezes, quando nós estamos passando
reconhecendo que Jesus é, talvez nós sabemos, mas nós não conseguimos externar. Certa vez um ateu chegou para um homem e diz: tu é crente? E ele diz: sou. Como é que é ser crente? Aí ele arrancou um pacote de bolacha da bolsa e começou a comer a bolacha recheada. E disse para ele assim: qual é o gosto da bolacha? É doce? É de sal? Qual é o gosto do recheio? Ele diz: não sei, é você que está comendo. Assim também é com o nosso Deus. Só quem vive que sabe, só quem vive que pode dizer o que acontece, só quem vive o Espírito Santo na vida dele, que ele vai reconhecer o que é Deus literalmente em sua vida. Então não tem como eu talvez explicar para você o que Deus fez na minha vida, ou o que pode fazer na vida de alguém. Talvez nós explicamos que a melhor solução, a melhor morada será no céu, para uma pessoa se arrepender, mas talvez ele não entende. Mas a partir do momento que ele comer a bolacha, ele começar a sentir o gosto, ele vai começar a reconhecer o gosto de ser crente, o gosto do Evangelho, o gosto de transformação, o gosto do Espírito Santo na vida de cada um que aceita a Jesus. E eu entendi. Por isso que nós pregamos, as pessoas ouvem, mas não aceitam. Mas a partir do momento que nós aceitamos, você lembra quando você aceitou Jesus? Queria ser missionário, queria ser pregador, queria ser tudo. Que nós possamos voltar a esse velho tempo que quando nós aceitamos Jesus, nós queríamos ser obreiros, para que esse evangelho chegasse a toda criatura. Nós fizemos uma cruzada evangelística, convidamos um pregador famoso, pelo menos na nossa região, Clebson Bandeira, tem amor pelas almas. Fizemos ali uma cruzada na frente da igreja, saímos evangelizando todo o bairro, e ele saiu com aquela caravana visitando de casa em casa, chamando o povo. E aí o meu irmão era o dirigente da congregação, e ele chamando o povo para almoçar, e não sabia nem que tinha almoço, mas ele: bora, Deus multiplica, Deus transforma. E talvez eu não veja assim em outras pessoas o amor que aquele pregador tem pelas almas. Quando ele estava indo embora, nós estávamos despedindo dele. Ele falou assim: vamos ganhar alma, irmão, ganhar almas. E de longe eu já não podia mais ouvir, ele só apontou para mim e falou assim: ó, ganhar almas para Jesus. O noivo está voltando para buscar a sua noiva. E no finalzinho da parábola ele diz: ó, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quantos são chamados para as bodas do Cordeiro, para o casamento com o noivo? Que nós venhamos ser chamados naquele dia, e estar aptos a entrar no casamento, e não ter aquela palavra que as 5 virgens ouviram: afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas que possamos estar aptos ao casamento do Cordeiro de Deus, porque as bodas do Cordeiro estão mais próximas do que nós estamos pensando ou talvez imaginando. Mateus capítulo 25, verso 6, o texto diz: à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, saí ao encontro.
Esteja preparado, porque o noivo vem buscar esta igreja que já foi lavada, remida, comprada com preço de sangue. Muitas pessoas talvez não almejam mais, não esperam mais, mas nós temos que estar aptos para o casamento. Apocalipse 19, né? Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se aprontou. A igreja já está pronta, preparada, esperando o retorno do noivo que virá para buscar o seu povo, que já foi comprado, noiva eleita, noiva redimida, que está com as suas vestes nupciais, esperando o noivo, aguardando o retorno do noivo, para aquele grande dia encontrar nos ares, nas bodas do Cordeiro. Ele deu todos os sinais, fez o pacto, o contrato do casamento, mandou o amigo do noivo, o Espírito Santo. Está faltando o terceiro passo para cumprir o casamento: as bodas do Cordeiro. Naquele tempo era em torno de 1 ano, ou o prazo que o pai do noivo estabelecesse para o retorno do filho para buscar a sua noiva. Ele diz que foi para o pai. Ele vai voltar para buscar a sua noiva. Possamos estar preparados para que não aconteça. No versículo 13: então o rei aos seus servos disse: amarrai os pés e mãos, levai-o, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque ele não estava com as vestes nupciais. Se apronta como igreja, vista as vestes nupciais, para que você não possa sair das bodas, da festa, mas que você possa estar naquele grande encontro com Cristo Jesus, o noivo, nas bodas do Cordeiro. E aqui eu quero agradecer aos irmãos, ao pastor, por essa oportunidade, ao longo desse mês, dessas 4 semanas, trazer algo, aquilo que o Espírito Santo falou, para eu pudesse transmitir aos irmãos. Acredito que alguma coisa os irmãos puderem entender. Um pregador disse que nós estamos em um lugar por 2 motivos: ou para aprender ou para ensinar. E eu digo que estou para aprender, porque para trazer algo para os irmãos eu também aprendo lá em casa. Então, estejamos preparados para o arrebatamento. Se você vê por aí pregação, né, que a volta de Jesus será... Tem os pré-tribulacionistas, os pós e os mid. Independente de qual seja, num desses períodos a volta de Jesus esteja preparado para qualquer um deles. E ao longo dessas 4 semanas nós aprendemos a voz do Espírito Santo a falar conosco. Estejamos preparados para a volta de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe e o Espírito Santo do Senhor continue falando grandemente ao seu coração. Deus abençoe.